Olá, pessoal. Um prazer tê-los novamente aqui na nossa quarta aula de Fundamentos da Economia para as Ciências Sociais. Eu sou o professor Gustavo Romero e hoje nós trataremos de um tema que eu diria, pelo menos, bastante denso. Ele aparenta simplicidade, mas ele contém muita densidade, que é o tema da aula: fatores determinantes da demanda e da oferta. Tá? Eu espero que ao longo da aula vocês entendam essa ideia de densidade que eu estou querendo passar para vocês, precisamente porque é um conceito que, como eu disse, aparenta simplicidade, mas tem muitas repercussões sobre os mais variados temas tratados pela economia. Né? Então, para a gente conseguir captar um pouco dessa densidade sem a gente se perder em meio dela, eu adotei a seguinte estratégia. O material de vocês ele vai bem direto ao ponto, que eu acho bastante bom. Mas para a gente não se perder na sequência de aulas, eu vou começar por um bloco que não está no material de vocês, que é para a gente conseguir recuperar um pouco da nossa discussão, principalmente da primeira aula do curso, para situar vocês no que, de alguma forma, embasou as ideias que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, acompanhe a sequência, quais são os objetivos da aula, tá? Para ficar mais claro. Primeiro de tudo, né? Que esse é o primeiro objetivo que ele não está contemplado diretamente pelo material. Compreender as diferenças entre valor-trabalho e valor-utilidade e algumas de suas implicações teóricas, tá? Como eu disse, é algo que a gente mencionou rapidamente na primeira aula, mas hoje a gente vai ver que isso tem implicações bastante severas, né, do ponto de vista teórico. Na sequência, nós faremos a definição de demanda, quais são os fatores determinantes da demanda, lógico, e, por fim, definir a oferta e quais os fatores determinantes da oferta. Observem vocês que a escolha de cores desse slide não é mero acaso. Por quê? Eu estou destacando em vermelho aqueles que são os conceitos-chave para a gente entender de onde tudo que a gente vai tratar na aula de hoje, de onde tudo isso saiu. E a oferta, ainda que seja um tema de absoluta relevância, vocês vão ver que ela tem um papel, e eu vou destacar isso em alguns slides à frente, ela tem um papel residual. O que eu quero dizer com isso? Tudo que nós veremos na aula de hoje é bastante pertinente para entender demanda, oferta, mas como tudo em ciência, essa é uma narrativa dentre várias possíveis dentro do campo da economia, dentro do campo das ciências sociais aplicadas, se vocês preferirem. Então, eu não quero que vocês percam isso de vista. É absolutamente crucial a gente fazer a discussão que a gente vai fazer hoje. Mas nunca, em nenhum momento, se esqueçam de que essa é uma dentre muitas narrativas. Né? Eu vou comentar isso mais à frente, mas já vou adiantar que tudo que a gente tratar aqui hoje está muito mais próximo àquela concepção de ciência econômica, como a gente chamou na primeira aula, de neoclássica, do que qualquer outra, tá? Então, enfim, vamos à discussão propriamente dita. Vamos lá, retomar. Esses são os apontamentos, se vocês olharem nos nossos slides da primeira aula, no material também tem alguma referência a isso, que a gente fez uma distinção naquela ocasião bastante importante, não desenvolveu, a gente vai desenvolver agora. Que distinção que é essa? Bom, o que falava a teoria clássica? Teoria clássica, relembrando aquela cujos nomes principais são Adam Smith, o Davi Ricardo, né? O que a gente comentou, qual que era o fundamento, né, da teoria clássica? O trabalho humano. O que eu quero dizer com trabalho humano? Que é a capacidade propriamente dita de produzir. Essa que é a variável fundamental para a teoria clássica, tá? Por isso que ela é também conhecida, né, a teoria clássica, como uma teoria do valor-trabalho. Quer dizer, é a própria capacidade humana mesmo de pegar o material em estado bruto e transformá-lo segundo a sua predisposição mental, que é o que faz aquela mercadoria ter um valor, né? Aquele produto final ter um valor. Né? Agora, do lado da teoria neoclássica, né, que a gente apresenta alguns autores, que eram William Jevons, o Leon Walras,
o Alfred Marshall, enfim. Aqui, para eles, é a mente humana. Olha a diferença, não é trabalho, é a mente humana, ou seja, é a capacidade humana de decidir, que é a variável fundamental. Por isso que essa teoria também é conhecida como teoria do valor-utilidade. Tá? Então, novamente, eu vou reforçar aqui. Vejam como a coisa muda. Do lado da teoria clássica, é o humano que concebeu um projeto, vamos chamar assim, a partir de uma apresentação bruta de um material que ele vê na natureza, ele concebe aquele projeto nessa forma material. Quando a gente está na teoria neoclássica, ok, né? O trabalho humano, ninguém está falando que o humano não tem que trabalhar, óbvio, né? Mas a questão é que o que define como variável fundamental do ponto de vista econômico é a forma como cada pessoa valora mentalmente aquela mercadoria já pronta, tá? Aquele produto já final, já constituído. Não é então o processo dele em si. E isso tem implicações teóricas, como eu já adiantei para vocês, importantíssimas, tá? Então, aqui nós faremos uma visualização de dois quadros, de uma tabela com dois quadros comparativos sobre a respeito dessa diferença de valor-trabalho com valor-utilidade, para vocês perceberem como essa aparente pequena diferença, na verdade, ela faz um direcionamento teórico muito distinto, tá? Do lado esquerdo, a gente começa pelo valor-trabalho. Como a gente falou que aqui a ideia é que o trabalho humano, né, a capacidade humana de produzir que determina o valor, o que a gente pode conceituar é que o valor é definido pelos processos incorporados ao objeto produzido, a mercadoria, através das relações de trabalho entre aquele que detém o capital e aquele que trabalha sob o seu comando. Tá? Então, quer dizer, de um lado você tem uma pessoa que tem recursos que ela quer investir, né, quer aplicar para transformar determinados materiais em outros materiais que ela acredita que sejam mais caros, né, que ela possa revender por um preço mais alto, e tem aqueles que vão se associar a essa pessoa detentora desse capital como prestadores de serviço, prestadores de trabalho, né, para a gente ser um pouco mais preciso aqui. Então, esse objeto econômico, do ponto de vista da teoria do valor-trabalho, o objeto econômico existe enquanto expressão coletiva, né? Por quê? Porque o valor é estabelecido por essas relações sociais, certo? Tudo bem, existe uma finalidade econômica, né? Tanto do ponto de vista daquele que detém o capital, que quer obter um lucro no final do processo, quanto daquele que trabalha para essa pessoa, que ela precisa desse recurso do salário para sobreviver, para se alimentar, enfim, né? Mas a questão é que, ainda que seja o objetivo seja econômico, isso na verdade, está imerso num conjunto, numa teia de relações sociais. Tá? Por outro lado, quando a gente se debruça sobre o valor-utilidade, o que a gente percebe? Que o valor, nesse caso, é definido por parâmetros de consumo estabelecido pelas pessoas, ou, né, como a gente está chamando aqui, pelos sujeitos, que refletem a sua renda, né, o seu poder de compra pessoal e suas preferências também pessoais. Né? Então, quer dizer, o objeto econômico, nesse caso, vejam, o valor-utilidade não está menosprezando a existência de pessoas que portam capital, de pessoas que trabalham para essas pessoas portadoras de capital. Não é disso que se trata. A questão é o que vai definir o valor, né, daquela mercadoria quando ela for, de fato, ofertada no mercado. Né? Então, nesse caso, segundo o valor-utilidade, o objeto econômico ele existe enquanto expressão individual, não coletiva, individual, já que o valor se estabelece por um campo de relações que não é social, mas informacional. Aqui, no caso, esse sistema informacional em economia, a gente pode, de maneira bastante simplificada, pensar que é um sistema de preços, tá? Porque os preços, de alguma maneira, eles se reúnem. Naquela informação, quando a gente vê uma etiqueta de supermercado com o preço de um produto, naquele número, né, que é o preço, estão contidas diversas considerações a respeito da forma como as pessoas preferem uma coisa ou outra, da forma como aquilo foi produzido, se com mais mão de obra, menos mão de obra, mais maquinário, menos maquinário.
se é aquela pessoa que pensou naquele produto, que projetou, né, o portador do capital, né, se ele pensou em ter um retorno mais rápido ou mais demorado, né, daquele investimento. Então, tudo isso, de alguma maneira, está refletido nesse número, o preço. Então, o preço, né, vamos brincar com a palavra, o preço não é só um número, tá? Ele é a expressão de uma miríade de preferências pessoais refletidas sobre aquele produto que foi concebido por uma outra pessoa, tá? Mas vejam, não quer dizer que um e outro eles dispensem a dimensão coletiva ou a dimensão individual, não é esse o ponto. A questão é como que se define o valor realmente dessa mercadoria. E aí que vem a questão crucial, porque para o valor trabalho, o valor de um bem é intrínseco. O que eu quero dizer que ele é intrínseco? Ele vai se formar, esse valor dessa mercadoria se forma de acordo com a incorporação daqueles fatores produtivos, capital, insumo, mão de obra, e, por consequência, o preço dos produtos é definido de acordo com os, abre aspas, né, custos daquele que produz. Né? Quando eu falo custos aqui, por que as aspas? Né? São todas essas pretensões, todas essas aspirações desse portador de capital em busca de lucro que vão definir a forma como esses processos produtivos vão ser repassados ao preço do que vai chegar no consumidor final. Então, quem de alguma maneira direciona o processo da formação de valor aqui é a própria unidade produtiva, composta por essa pessoa portadora de capital e pelos trabalhadores. Ok. De outro lado, nós temos novamente o valor-utilidade. E observem que, nesse caso, o valor do bem é extrínseco. Por que ele é extrínseco? Porque ele vai se formar de acordo com a incorporação de comportamentos humanos, né? Como a gente já disse, hábitos, preferências pessoais, renda, enfim. Por consequência desses comportamentos e não da unidade produtiva, é que o preço dos produtos é definido, né? Então ele é definido de acordo com a capacidade daquele que vai consumir, não daquele que produziu, né? Então é aí que se de um lado a gente tem um direcionador que veio pelo lado da unidade produtiva, do outro lado, o direcionador do valor ele vem pelo lado da unidade consumidora, tá? Isso é bastante importante. E aí eu fiz aqui montei um esquema gráfico bem simplesinho, mas que eu acho para vocês, como eu sempre insisto com vocês, o mais importante de qualquer aproximação que nós tenhamos à economia ou qualquer outro tema das ciências em geral, a gente precisa sempre entender o sentido das relações que estão contidas naquele conjunto discursivo. Então, vejam que no valor trabalho, que eu coloquei algumas pessoas e algumas setinhas entre elas. Quer dizer, essas pessoas estabelecem entre si relações sociais, vamos chamar assim. Essas relações sociais, elas vão ser, de alguma forma, incorporadas, essa seta preta que vocês estão vendo, a curva, essas relações vão ser incorporadas nesse conjunto de mercadorias, essas caixinhas que vocês estão vendo. Né? A forma como essas pessoas se relacionam, a forma como elas se relacionam entre si e com as pessoas que elas vão empregar, elas vão ser incorporadas nessas mercadorias. E aí o que a economia faz? Prestem atenção no sentido da seta azul, ao lado esquerdo da tela de vocês. E o colchete que eu coloquei embaixo. Esse colchete indica que todas essas relações que vão das pessoas até as mercadorias elas vão ser, pela ciência econômica, elas vão ser trazidas para dentro da investigação econômica, né? Quer dizer, até a forma como as pessoas se relacionam interfere na definição do objeto econômico. Por isso, essa setinha azul está apontando para dentro da economia. Ok. Do outro lado, novamente, nós temos o valor-utilidade. Vejam que as pessoas estão aqui, elas estabelecem relações entre elas, óbvio. Só que aqui, o que acontece? Segundo essa teoria, essas relações elas não são prerrogativa da ciência econômica. Tanto que as setinhas entre as pessoas, como vocês podem ver, elas sumiram e deram espaço a uma setinha que relaciona as pessoas às mercadorias. Mas prestem atenção, não é a forma como essas pessoas se relacionam que vai se incorporar na mercadoria. É esse trânsito entre mercadoria e pessoas que ocorre, como nós vimos, pelas preferências que as pessoas projetam sobre as mercadorias, sobre essa relação específica que a economia vai se concentrar.
Então, prestem atenção no sentido da seta laranja aqui na tela, do lado direito da tela de vocês. A economia ela vai se aproximar, vai se aproximar dessa relação que se estabelece precisamente entre pessoas e mercadorias, mas só sobre a relação, não sobre toda a definição do valor. E ela vai se aproximar de que maneira? Ela vai trazer isso para dentro? Não, né? Ela vai, com um certo aparato técnico, vai tentar obter a informação do que como se forma esse valor a partir da relação que se estabelece entre pessoas e mercadorias. Por isso, como eu disse, ela é extrínseca, certo? E aí, qual que é a conclusão que nós temos, pelo menos provisória, parcial, né? Que a função da oferta na teoria de mercado neoclássica, que se funda no valor utilidade, ela é uma função residual. O que eu quero dizer com isso? Que no ato negocial da venda e da compra, é o lado do consumo, da unidade consumidora, que dá a direção à produção, não o contrário, certo? Isso espero que tenha ficado suficientemente claro para vocês. Por isso, a distinção que a teoria neoclássica vai fazer entre valor de uso, a utilidade de um bem para um certo consumidor, e o valor de troca, o preço que se estabelece no mercado conforme oferta e demanda, né? Talvez que ela faz uma diferenciação, né? Existe um valor de uso que está, vamos voltar aqui no desenho, dentro da cabeça dessas pessoinhas aqui, né? Que vocês estão vendo no desenho. Não é sobre isso que a discussão da teoria neoclássica. O que ela vai tentar captar é esse valor de troca, né? Como esse valor de uso ele se transfere para o mercado nessa relação que se estabelece entre pessoas e mercadorias, tá? Então, dito isso, finalmente nós chegamos à parte efetivamente técnica, que é o assunto da aula de hoje, que são os fatores determinantes da demanda. Então, a partir de tudo que a gente discutiu, como que a gente pode situar a lei geral da demanda? A lei geral da demanda diz que a quantidade demandada de um bem é sempre inversamente proporcional ao preço desse bem. Ceteris paribus, tá? Para quem não conhece essa expressão, ceteris paribus é uma expressão latina e a tradução mais ou menos aproximada dela seria tudo mais constante. O que isso quer dizer? Que a economia ou qualquer outra ciência está fazendo, nesse caso a gente está falando de economia, né, gente? Para estabelecer essa relação de quantidade demandada e preço do bem, ela vai abstrair todo o resto das condições, é uma abstração, portanto, analítica, tá? Não é uma abstração que tem o sentido de substituir as relações como elas se dão na vida real, tá? Mas ela é uma abstração analítica para auxiliar o quê? A compreensão do efeito isolado de um fator sobre determinada variável, né? Nesse caso, a demanda. E aí se presume para isso todos os demais efeitos, os demais fatores fixos ou invariáveis, tá? A gente quer observar como que esse preço, especificamente ele, afeta a demanda, tá? Então, daí resulta, esse que é o gráfico típico da demanda, né? Que como vocês veem, é uma curva, uma reta declinada, negativamente inclinada, né? No eixo vertical, vocês vão ver sempre o preço do bem, e no eixo horizontal, a quantidade demandada do bem. Então, o que esse gráfico está dizendo? Quanto menor o preço de um bem, mais quantidades serão demandadas, requeridas pelas pessoas consumidoras, tá? Então, algebricamente, lógico, né? Isso é uma função, tá, gente? A quantidade, que é o quê? É função do preço, tá? E esse preço aí considerando tantas quantas forem as preferências das pessoas, não é o motivo, por enquanto, da nossa discussão. Mas prestem muita atenção que tem um detalhe muito importante aqui. Não confundam, né? Quando a gente fala demanda, nós estamos nos referindo a toda essa curva que vocês estão vendo, essa reta preta, que ela está relacionando todos os preços a todas as quantidades possíveis, considerando as condições, as condicionalidades daquele mercado em particular. Por outro lado, a quantidade demandada, ela se refere a um ponto específico da curva, né? Quer dizer, num determinado preço, você tem uma determinada quantidade demandada. É essa que a gente está falando. Por exemplo, pelo gráfico, a gente sabe que se o preço do bem X é 10, vão ser demandadas 100 quantidades desse bem, né? Então, esse é o ponto da quantidade demandada. Não é a demanda no total, é a quantidade demandada daquele bem naquele preço, certo?
E observem que essa inclinação negativa, ela se deve a dois fatores complementares, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de efeito renda, tá? O que é o efeito renda? Ele vai nos dizer que o aumento de um preço de um bem qualquer, um bem X, também ceteris paribus, né, tudo mais constante, ele diminui o poder de compra do consumidor e, portanto, também diminui a quantidade demandada, certo, gente? Então, se o salário não aumenta, se não tem mais qualquer tipo de aporte a esse poder de compra da pessoa que está consumindo, qualquer subida no preço de um produto imediatamente limita o poder de compra dessa pessoa. Então, a tendência é que ela restringe o número de unidades que ela vai consumir daquilo quando tem um aumento de preço. Complementar a isso, e de fundamental importância, nós temos o efeito substituição. O que é o efeito substituição? Qualquer que seja esse bem X, se houver algum que ele for substituto, um bem Y, por exemplo, qualquer aumento desse bem de preço nesse bem X, novamente ceteris paribus, repercute no aumento da demanda por esse outro bem Y, o que vai reduzir, por sua vez, a demanda do bem X e, consequentemente, seu preço novamente. Isso vai ficar mais claro na aula que vem, quando nós discutirmos as condições de equilíbrio de mercado, tá? Mas, por enquanto, eu só queria que vocês se concentrassem que isso, nós temos dimensões interconectadas através de mercados de bens diferentes, tá? E aí, o lembrete, né? Eu vou reforçar isso a todo momento, para vocês não esquecerem. Que essa teoria tem suas origens na proposta de valor-utilidade. Portanto, e aqui eu grifo a palavra em vermelho, é a utilidade que fornece o caráter propositivo de conceito de demanda. E os demais fatores, preço, renda pessoal, atuam de forma restritiva. O que eu quero dizer com isso? Retomando o que a gente vem falando desde o início desta aula. Quem realmente define o que é demanda é essa utilidade, da forma como cada um atribui uma utilidade a um determinado bem. Tudo o resto que influencia a demanda vai ser sempre funções restritivas dessa que é, afinal, esse desejo, essa utilidade que cada um atribuiu, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? O fundamento, a pedra angular realmente dessa teoria é a noção de utilidade, tá? Então, o que é a utilidade, afinal? Estamos falando dela, né? Utilidade, né, para a nossa discussão, vamos entender como um conceito que ele estabelece uma relação entre a quantidade de um determinado bem e a satisfação que esse bem fornece àquele que está consumindo, tá? Então, prestem atenção que por que é importante essa frase, ainda que ela pareça simples? Porque a utilidade não se confunde com necessidade, né? Aqui não se trata de quão imprescindível um bem é ou não para o ser humano, né, para a sobrevivência humana, mas o quanto a variação no consumo desse bem é valorada por esse sujeito, por essa pessoa. Então, quer dizer, a forma como essa pessoa julga que a sua satisfação vai ser maior ou menor conforme ela consome mais ou menos. Então, o caráter aqui da decisão é subjetivo, não objetivo, né? E aqui o exemplo que a gente tem mais marcante, que vem lá do Adam Smith, que ele trata disso na Riqueza das Nações, e essa questão vai atravessando as discussões de economia até hoje, não é verdade? É o paradoxo da água e do diamante. O que é o paradoxo da água e do diamante? Poxa, se a água é muito mais necessária que o diamante, por que 1 litro de água é mais barato do que 1 quilo de diamante, por exemplo, né? Por quê? Porque apesar da água ser mais importante, nós todos seres humanos temos muito mais quantidade de água e teoricamente não é difícil a gente ter acesso a essa água. Quer dizer, a oferta de água ela é muito mais abundante que a oferta de diamante. Por isso, a satisfação obtida por uma unidade, prestem atenção, uma unidade adicional de água é menor em comparação àquela satisfação obtida por uma unidade adicional de diamante, tá? E por que eu estou fazendo esse destaque? Ok, na forma como nós nos localizamos enquanto humanidade hoje, a abundância que nós temos de água nem se compara com a abundância de diamantes, tudo certo. Mas considerando que a gente está num processo, ecologicamente falando, de esgotamento de recursos naturais e particularmente da água, nós podemos
tranquilamente e infelizmente, eu diria para vocês, pensar num cenário hipotético futuro que a água passe a ser um bem não só imprescindível para a sobrevivência, que isso ela né? É um bem totalmente necessário para a gente sobreviver, mas ela vai também ser de tal forma limitada que essa valoração subjetiva, né? Quer dizer, cada unidade adicional de água vai ser muito mais valorizada nesse cenário hipotético do que ela é no dia de hoje. Hoje a gente abre uma torneira e escova o dente com a torneira aberta. E se daqui 500 anos, se a gente tiver 1/10 da oferta de água que nós temos atualmente, será que as pessoas também vão deixar essa torneira aberta? Será que cada gotinha que está caindo daquela torneira no futuro não vai ser mais valorizada do que é hoje por essa pessoa? Evidente que sim, tá? Então essa que é a ideia aqui dessa diferenciação entre utilidade e necessidade, tá? Então, e aí vocês prestem atenção, nós estamos falando de unidade adicional. Quando a gente sempre fala, toda vez que a gente tem economia, a gente faz essa referência a unidades adicionais, nós estamos nos referindo, lembrem-se vocês da aula passada, de um conceito que a gente chama de marginal. Então, por quê? Nesse caso, a utilidade. A utilidade total do bem é diferente da utilidade marginal, né? É o exemplo da água. Por quê? Porque a utilidade total do bem é simplesmente resultado de um aumento da quantidade total de bens consumidos, ok? Tem um X bens consumidos e Y utilidade associada. Perfeito. Por outro lado, a utilidade marginal é a relação entre, e aí começa a prestar atenção, é a relação entre a variação na satisfação proporcionada por cada variação na quantidade de bens consumidos. Lembrem-se que a gente falou sobre o produto marginal na aula passada, nós ainda veremos ele novamente daqui 2 aulas, na aula 6, mas o que eu queria falar para vocês? Aquela fórmula do produto marginal, ela tinha uma letra grega, parece um triângulo, o delta, se vocês se lembram bem. O delta é para falar o que quando a presença do delta na equação, o que ela sinaliza para a gente? Olha, estamos tratando de uma variação. Então, a utilidade marginal é precisamente a relação entre essa variação da satisfação, a relação entre a variação da satisfação com a variação nessa unidade adicional de produto. Por isso, é a utilidade marginal. Então, lógico, né? O que a consequência disso é que a utilidade, além de ser um conceito subjetivo, como a gente já disse, ela também é um conceito relativo. Por isso, a gente também precisa compreender como funcionam as preferências, tá? Lógico, gente, isso aqui que eu vou expor agora sobre preferência é assim o começo do início de uma apresentação muito breve sobre uma área da microeconomia que a gente chama de teoria do consumidor, tá? É bastante preliminar, bastante simplificado que eu vou falar para vocês. O que eu quero só que vocês se lembrem aqui, teoria do consumidor, tá? Ela é importante porque, como nós vimos, é a utilidade que cada consumidor atribui às mercadorias, que nessa concepção teórica define como que vai ser o valor de cada um desses produtos, tá certo? Vejam que, né, acompanhando essa ideia neoclássica de você ter regras, leis, axiomas, as preferências também têm por base 5 axiomas, né, ou premissas principais. Primeira premissa, né? As preferências são sempre completas. O que isso quer dizer? Que ninguém, seguindo essa prerrogativa de que todo mundo é racional, ninguém é indeciso e, portanto, todo mundo é capaz de estabelecer comparações entre a satisfação fornecida por uma combinação de bens, né? Uma cesta de bens, como a gente costuma chamar, em relação a outra combinação qualquer. E aí vira um problema de lógica. Por exemplo, se a cesta A de produtos é preferível à cesta B, se a cesta B é preferível à cesta ela pode também ser a cesta B preferível à cesta A, e a cesta A pode ser indiferente à cesta B, que é esse tio que vocês estão vendo, né? As preferências, segundo o axioma, as preferências também têm que ser transitivas. O que eu quero dizer com isso? Que elas devem ser consistentes, né? Então, de novo, aqui nós estamos assumindo que cada indivíduo é racional e logicamente consistente. Qual que é o problema da lógica? Um exemplo, tá? Se uma cesta de produtos A é preferível a uma cesta de produtos B, e se essa cesta B é preferível a uma terceira cesta, cesta C, a conclusão lógica desse raciocínio é que aquela primeira cesta de produtos A
ela é preferível a essa terceira cesta de produto C, certo? É um problema realmente de consistência no argumento lógico, tá? Terceiro axioma das preferências, elas têm que ser reflexivas. E aqui é um axioma até engraçado, porque o que ele quer dizer para a gente? Que qualquer cesta é tão boa quanto ela própria, né? Quer dizer, se uma cesta é composta por 2 unidades de X e 1 unidade de Y, outra cesta que tem a mesma composição que essa cesta A só pode ser tão boa quanto essa. E ainda que pareça engraçado esse axioma, o que ele está, na verdade, identificando para a gente? Que é precisamente aí que você tem o estabelecimento de um limite entre o que é subjetividade, né, a forma como cada pessoa atribui utilidade a um determinado produto, e a objetividade. Quer dizer, aquele produto por si só, no momento que ele é confeccionado, ele tem uma. Como que eu vou dizer? Ele tem uma funcionalidade própria da forma como ele foi produzido. Então, ele tem essa dimensão objetiva, tá certo? Não? Quer dizer, uma coisa. A gente até tem exemplo, poderia até citar exemplos, mas não quero me aprofundar muito nisso. Mas existem objetos que em si não têm uma utilidade funcional muito identificada, mas eles garantem um status por causa da posse daquilo, é um bem que a gente chama simbólico, né? E aí o que acontece? Esse bem simbólico ele acaba tendo um valor muito mais elevado, né? Porque representa um status, enfim. Mas a questão é, quando a gente compara cestas, a gente tem que ser, no mínimo, coerente em saber que, por mais que você tenha essa questão do status atribuído a uma cesta de produtos, há outras cestas, por exemplo, olha, um almoço tem que ser composto por um copo de água e um prato de arroz, por exemplo. Poxa, é, existe uma objetividade nessa composição que é justamente, olha, eu preciso me alimentar e preciso também me hidratar, né? Então tem esse limite que essa cesta, por que tem que ser, a preferência tem que ser reflexiva? Poxa, porque eu preciso ser minimamente capaz de saber distinguir, diferenciar que existem cestas, eu posso aqui reunir, pegar todo o meu orçamento e comprar todos os objetos que me dão status, mas eu vou ficar sem comer e sem beber, eu vou morrer, né? Então a preferência, na verdade, o axioma da preferência reflexiva, apesar dele parecer um tanto curioso, é aí que ele está querendo indicar esse limite entre subjetividade e objetividade, né? Não, a gente cai no relativismo também absoluto, né? Cada um dá o preço que quiser a cada coisa, não é bem assim, né? O quarto axioma sobre as preferências é o axioma da não saciedade. E aí vocês vão encontrar também na literatura uma palavra muito, um tanto quanto curiosa, é o axioma da monotonicidade, né? O que é esse axioma? Quer dizer, quanto mais, melhor, tá? Quer dizer, se uma cesta A é composta por 2 unidades X e 1 unidade de Y, e uma outra cesta B tem 4 unidades de X e 2 unidades de Y, quer dizer, essa cesta B tem o dobro de unidades da primeira. Essa cesta B é preferível à cesta A, tá? Então a gente precisa, lógico, existe um limite humano para você consumir alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, eu vou comer todo o chocolate que eu puder. Você pode até tentar, mas em algum momento o seu próprio corpo vai oferecer um limite para isso. Não é aí que a gente está querendo chegar. A questão é que quando você se aproxima de um mercado que você vai ter que dispor do seu poder de compra, né, pagar por um produto, em tese, qual que é a tendência? Poxa, se eu já estou fazendo esse sacrifício, olha aí o sacrifício no novo que a gente conversou na última aula. Se eu estou fazendo esse sacrifício financeiro de pagar por esse produto, eu também quero ter o máximo possível com isso que eu estou comprando. Então quanto mais, melhor, certo? E cinco axioma, o quinto axioma sobre as preferências é que elas são convexas. O que isso quer dizer? Que cestas mais balanceadas são preferíveis a cestas extremas, tá? Isso de alguma forma é derivado dos dois axiomas anteriores, né? Como é o exemplo que eu dei para vocês. Ninguém vai se empanturrar de objetos, de joias, né? E ficar sem comer e sem beber, porque a pessoa vai morrer. Quer dizer, no momento que essa pessoa morre, a utilidade morre junto com ela. Então, existe a todo momento as pessoas vão tentar fazer, é perfeitamente razoável pensar isso, considerando seres humanos racionais, que as pessoas vão preferir a todo momento tentar balancear essas cestas, né? Então, por exemplo, se você tem uma cesta de produtos A
que tem 8 unidades de X e uma única unidade de Y, uma segunda cesta B, que tem uma unidade de X e 8 unidades de Y, e uma cesta C, que tem 4 unidades de X e 4 de Y, teoricamente, pelo menos num primeiro momento, nós vamos entender que essa cesta C é preferível, tá? E aí a gente pode também situar, aí já saindo do campo das preferências, a gente pode localizar outros fatores que também vão afetar a demanda, tá? Mas como eu já disse, né? É que a gente transita até a questão das preferências, nós estamos no campo no campo propositivo da demanda, né? Como eu falei para vocês, o que define a demanda são todas essas questões de utilidade, preferência. Como eu disse para vocês, tem uma área da microeconomia que estuda isso, que é a teoria do consumidor, uma área extensa, matematicamente complexa, inclusive, né? A gente não vai se aprofundar nisso, não tem porquê, mas eu quero que vocês entendam que essa parte propositiva realmente que é a que manda aqui, se a gente vamos usar o português claro, né? É ela que manda aqui. Agora, você tem outros fatores que também, ainda que eles não mandem, né, entre aspas, eles vão também atuar, eles vão restringir esse arco de opções, esse arco de atribuição de utilidades. O primeiro fator mais evidente é a própria renda do consumidor, tá, gente? Por que a renda do consumidor? A partir do momento que o consumidor se relaciona com o bem, você obtém 3 tipos de relações diferentes entre pessoa e bem. A primeira relação é de um bem normal, né? O que é um bem normal? Quando a renda e a demanda aumentam simultaneamente, tá certo? Olha, eu tenho uma renda 100 e eu compro 10 unidades que custam 10 cada. Se minha renda vai para 200, eu vou comprar 20 unidades custando 10 cada, certo? Aumentei. Renda e demanda, elas vão aumentar simultaneamente. Ok. Também podem acontecer casos de bem inferior, considerar, a gente chama exatamente assim, bens inferiores. Porque quando você tem um aumento da renda da pessoa que está consumindo, a demanda por esse certo produto ela vai diminuir. Por quê? Porque o consumo dela é preterido, quer dizer, é deixado de lado em favor de outro de melhor qualidade. Quer dizer, todo dia eu como batata, né? Ok, por quê? Porque meu poder de compra é limitado. Mas a partir do momento que meu poder de compra chega num certo patamar, eu deixo de consumir batatas, que eu já não aguento mais comer batatas, e passo, por exemplo, a comer mandioquinha, por exemplo, que é mais caro, né? Então, existe, nesse caso, a gente tem uma relação com uma consolidação da que a gente chama de um bem inferior. E, por outro lado, né, analogamente a isso, a gente tem um bem que é superior. O que é o bem superior? O que acontece com o bem superior? Quanto maior a renda, maior a demanda por certo produto. Por quê? Mas aqui é diferente a questão. Não é só por uma questão de que esse produto tem uma qualidade maior. É porque a atribuição de valor para esse produto ela está associada com uma questão de status ou de algo que é muito específico. Então, às vezes, o que acontece? Quando aumenta o preço dessa coisa, você aumenta a demanda por ele. Porque algumas pessoas, as pessoas que têm possibilidade de comprar, elas compram ainda mais para reforçar esse aspecto de status que está associado com o consumo desse tipo de produto. E, por exemplo, exemplo do carro, Ferrari. A cada modelo da Ferrari que sai, cada modelo que sai mais caro que o modelo anterior. Impressionante. Por quê? Porque ele tem um certo. A aquisição e a posse de uma Ferrari está associada a um certo status de posse de produto. Então, quando você aumenta o preço da Ferrari, você atrai esse nicho de pessoas que está preocupado com essa atribuição de status pela posse de um produto. Então, a questão é que, assim, quanto mais alto geralmente fica o preço de uma Ferrari, mais gente você atrai procurando status, né? Então, é uma relação curiosa, por isso que ele é um bem inferior, tá? Outro fator que influencia muito a demanda também. Preços de outros bens, né? E isso é de suma importância, a gente vai também passar bem brevemente, mas a gente também vai comentar algo sobre isso na aula que vem, que é a questão dos mercados interagentes, né? Mercados que interagem entre si. De duas formas eles vão interagir, né? A primeira que é quando os bens são substitutos ou concorrentes. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem alteração de preço em um mercado específico de um bem, ceteris paribus, novamente, né, tudo mais constante,
essa alteração de preço afeta a quantidade demandada em outro mercado. Por exemplo, o exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, proteína animal. Se o preço da carne vermelha sobe, a primeira opção, geralmente, das pessoas é recorrer à carne de porco, por exemplo. Se a carne de porco também sobe, a pessoa vai recorrer à carne de frango, né? Se a carne de frango também sobe, os três estão no patamar muito elevados, a pessoa vai recorrer, por exemplo, a ovo. Então, são bens, nesse sentido, substitutos, né? Conforme o preço de um afetou, o preço de um aumentou no mercado, você aumentou a demanda por outro bem que é substituto em outro mercado, tá? E a outra questão, outra relação que se estabelece a partir do preço, dessa interação entre mercados, é dos bens complementares, né? O que acontece nesse caso? Que a quantidade demandada em um mercado depende do preço definido em outro mercado. Um exemplo clássico é a relação que se estabelece entre veículo e combustível, né? Quanto maior a demanda por veículos, né? Quanto mais pessoas comprando carro, comprando moto você tem, maior também vai ser a demanda de combustíveis, né? É, então vejam que isso, e aí a tendência que é, ó, se tem muita gente consumindo combustível e meu estoque é limitado, a tendência do preço do combustível é aumentar. Então, quer dizer, você tem um aumento de demanda por veículo de um lado e um aumento de preço do veículo pode ser, mas ceteris paribus, a gente não está discutindo aqui o preço do veículo. Mas se aumenta a quantidade de veículos vendidos, aumenta o consumo de combustível e o preço do combustível automaticamente também vai subir, tá? Isso, como eu disse para vocês, é uma questão que vai ficar também mais clara na aula seguinte, tá? E aí nós finalmente chegamos aos fatores determinantes da oferta. E aí eu vou repetir para vocês por que finalmente chegamos na oferta, por que eu deixei isso por último, né? Porque lá, aquilo que eu comentei no começo da aula. Por tudo que nós vimos aqui, todo a sustentação teórica dessa teoria neoclássica é a utilidade que a pessoa que está consumindo atribui ao produto. Então, a oferta é de suma importância, porque, afinal, se de um lado você tem uma pessoa querendo consumir alguma coisa, de outro você espera que tenha alguém também disposto a fornecer para essa pessoa. Mas quem define o fluxo, quem puxa esse fluxo, é as pessoas que estão consumindo e as utilidades que ela atribui para cada produto, né? Então, repito, a oferta na teoria neoclássica ela acaba assumindo uma função residual, tá? Na aula que vem, eu repito para vocês, vai ficar um pouco mais claro isso na hora que a gente estudar os deslocamentos das curvas de demanda e oferta, né? Como que se estabelecem os equilíbrios de mercado variados. E aí vocês vão ver que a oferta e a demanda, todas, no fundo, elas dependem dessa atribuição de utilidade que cada pessoa faz, tá? Mas, enfim, nem por isso a gente não pode aqui oferecer uma lei geral da oferta, né? Que lei seria essa? Que a quantidade ofertada de um bem é sempre diretamente proporcional ao preço desse bem, ceteris paribus. Então, é o contrário do que acontecia com a demanda, né? Se a demanda, o preço aumenta, a tendência de que se o preço aumenta, a tendência é que a demanda diminua. No caso da oferta é diferente. Se o preço aumenta, a disposição a fornecer o produto, ela também aumenta, né? E aqui eu acho que vale a gente também comparar, né, o formato da curva que a gente viu, a curva de demanda, que ela era negativamente inclinada. Aqui nós temos a curva de oferta positivamente inclinada, tá? Lembrando, eixo vertical, preço do bem, eixo horizontal, quantidade ofertada do bem, tá? Algebricamente, a função ela se situa de maneira semelhante à de demanda, tá? Isso tem repercussões que a gente vai ver na aula que vem também. Que a quantidade ofertada é função dos preços que são também ofertados, né? Então, novamente, de maneira semelhante à demanda, não confundam, tá? Quando a gente falar de oferta, nós estamos falando de toda essa curva preta que vocês estão vendo, toda ela, relacionando diferentes preços a diferentes quantidades, ok. E isso não se confunde com quantidade ofertada, e essa quantidade ofertada se refere a um ponto específico dessa curva, né? Num determinado preço, você tem uma determinada quantidade ofertada, tá certo? Como então, repetindo, segundo essa concepção neoclássica, o conceito de oferta ele se torna residual, tá?
Então, observe que a distinção entre demanda e quantidade demandada se estende por analogia à oferta. Por que eu estou falando isso? Porque oferta não é produção. Inclusive, nós teremos uma aula para discutir as funções de produção, que é a aula de número 6, né? Por que eu estou falando isso? Porque a teoria da produção vai focar a análise nas funções que representam um caráter decisório interno às firmas ou às empresas. Interno, né? Poxa, eu tenho uma série de fatores aqui que me limitam o custo, a forma como eu vou querer lucrar com isso, quais são as receitas, enfim, mas são decisões dentro dos muros da empresa, vamos falar assim. Agora, a oferta de produtos ela está relacionada às condições de ajustamento de preços segundo, repito, a utilidade atribuída pelos consumidores. E essas podem ser expressas objetivamente nos preços, né? Lembrem-se, por isso que é importante aquela distinção lá que eu fiz no começo da aula. Tudo que acontece dentro dos muros da empresa, segundo essa teoria neoclássica, essa questão ela não vai atravessar o sistema de preços, não, ela é anterior ao estabelecimento de preços, tá? E aí, dito de outra maneira, isso que eu quero que vocês entendam. A oferta, na verdade, o que ela faz é estabelecer uma relação entre a quantidade de produtos e os respectivos preços, de acordo com a disposição e a capacidade da firma de poder vender, né? Porque, lógico, né? Como a gente viu, a lei geral da oferta qual é? Quanto mais alto o preço, mais eu quero fornecer. Excelente. Mas do mesmo jeito que a pessoa que está consumindo, existe um limite físico para a saciedade dela, do lado da empresa que também fornece os produtos, existe um limite técnico para ela poder fazer esse produto. Então isso quer dizer que tem 1 milhão de pessoas querendo um determinado produto e eu tenho capacidade para atender apenas 200 mil pessoas? Não. Vou continuar produzindo para atender 1 milhão de pessoas? Não, não é assim que funciona, né, gente? Existem limitações, como disse, técnicas, né? Então, a oferta, na verdade, vai fazer essa relação, e a gente, repito, na próxima aula isso vai ficar mais claro, quando a gente discutir o equilíbrio de mercado. Na hora que essa disposição e capacidade da firma ela entra em contato com o mercado, se estabelece uma relação com o consumidor a partir do preço, né? E aí que se equilibram capacidade da firma e utilidade do consumidor, tá? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, por fim, é que a disposição das firmas se encontra diretamente com a demanda através dos preços. E a sua capacidade se encontra com a demanda apenas indiretamente. Por quê? Como eu disse, ela depende de fatores prévios próprios à decisão produtiva, tá? E aí nós temos também alguns fatores, né, que são determinantes, afetam diretamente a oferta. Os dois principais, e eu deixei em vermelho aqui, são os dois primeiros, o preço de um produto, como eu já dito, quanto mais alto, mais atraente se torna aquela oferta, e a concorrência, essa é crucial, né, quando a gente fala de oferta também. Qual que é a dimensão desse mercado a ser atendido, né? Ou, mais precisamente, né? Qual a distância que esse ofertante pode percorrer dentro da curva de oferta? Porque não é só querer, né, gente? Se você está no mercado que já está bastante saturado de fornecedores, você não pode praticar uma política agressiva de preço correndo o risco de perder fatias de mercado, né? Principalmente quando a gente está falando de produtos que são muito similares entre si. Por exemplo, na mesma rua você tem 5 bancas que vendem alface crespa, por exemplo. E aí um deles acha que a alface dele é melhor e começa a subir o preço, né, para conseguir gerar mais receita. Poxa, né, esse que é o problema da distância que ele pode percorrer. A pessoa que vai na barraca dele vê que está mais caro, imediatamente vai na barraca do lado e compra o que está mais barato. É alface crespa, tá certo? Se for indiferenciado, se for uma alface crespa que não é hidropônica, que não é orgânica, enfim, ele vai comprar de qualquer um deles, tá? A pessoa vai comprar de qualquer um deles. Outros também, outros dois fatores que também afetam bastante a oferta, mas aí eles afetam já de maneira, eu diria, indireta a oferta, né? São os insumos necessários, né, à oferta, né? Quer dizer, não apenas os custos produtivos, como a gente já falou, né? São coisas de dentro da empresa, mas às vezes despesas necessárias até ao alcance do consumidor, né? E nisso tem o alcance físico mesmo, logístico, e tem um alcance de publicidade, de convencimento, né? De uma certa transformação no padrão de utilidade que essa pessoa atribui, né?
Então, tem esses insumos, eu estou chamando de insumos aqui, talvez de maneira um pouco imprópria, mas eu acho que para a gente entender, insumo é uma boa palavra. O outro fator que afeta, e a gente já falou disso na aula sobre a fronteira de possibilidade de produção. Tecnologia, né, gente? Poxa, tecnologia afeta diretamente a capacidade produtiva e afeta também a velocidade de circulação de bens e serviços. E quando a gente fala de circulação de bens e serviços, naturalmente nós estamos falando também do sistema de preços, tá? Então, a tecnologia acaba afetando diretamente o sistema de preços, tá? Isso é inevitável. E também tem a questão da viabilidade econômica, né? A gente já comentou rapidamente sobre isso algumas aulas atrás. Existem cálculos que as empresas fazem para ver se aquele projeto é viável, se ele vai dar lucro, né? Quando a gente falar de... A gente não vai falar exatamente de viabilidade econômica, mas na aula 6, quando a gente for discutir as funções de produção, a gente vai ver como esse balanço de receita e custo e lucro ele é crucial para essa decisão de produzir, tá? E aí, até para encerrar a aula de hoje, o que eu queria aproveitar aquele gancho, como a gente fez alguns exercícios na aula passada e na aula retrasada, falando do segundo PND, lembram vocês? Eu fui dar uma pesquisada em outras provas da ENAD, e na prova de economia da ENAD de 2018, né, aquela questão do segundo PND que a gente tratou foi da prova de 2022. Essa aqui que eu trago abaixo é de 2018. Ela faz uma reflexão sobre o primeiro PND, né? Como a gente estava discutindo o segundo, falei, por que não discutir o primeiro PND? E vejam como isso tem a ver com a discussão de oferta e demanda, né? Eu vou ler a questão para vocês e depois eu vou debater por que é interessante. Como eu falei para vocês, esse é o tipo do tema que ele acaba atravessando a ciência econômica transversalmente, né? Vários assuntos acabam sendo atravessados por ele. Então vejam que no período entre 1968 e 1973 foi um período marcado por um vigoroso crescimento do produto brasileiro, que atingiu a média de mais de 11% ao ano e, por esse motivo, passou a ser conhecido como o período milagre econômico. Ok. Então, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro PND, o plano mesmo é de 1972 a 74, foi estabelecido nesse contexto. Por quê? Com esse cenário de crescimento facilitado internamente, esse cenário de crescimento foi facilitado internamente pela ocupação de capacidade, prestem atenção, foi facilitado pela ocupação da capacidade ociosa herdada do período anterior. O que aconteceu no período anterior, gente, a 68? Segunda Guerra, recuperação das economias europeias, recuperação da economia americana, um boom nos bens de consumo duráveis, né? Geladeira, fogão, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso de novo. Então, internamente, teve uma ocupação de uma capacidade ociosa, né? Você tem uma capacidade ociosa instalada aqui no país e estava subutilizada. Lembra do grafiquinho da fronteira de possibilidade de produção? Quando o ponto estivesse abaixo da curva, quer dizer que nem todos os fatores de produção estariam sendo utilizados a contento. É exatamente esse cenário que a gente está tratando aqui. Por fim, né, externamente, esse cenário de crescimento foi impulsionado por condições internacionais excepcionalmente favoráveis. Tá? Não vamos se aprofundar nisso, mas tinha uma condição tinha uma oferta de crédito dos Estados Unidos, em particular, muito, muito farta, né, muito fácil. Né? Então, tinha muito dólar para todo lado, enfim. Né? Realmente, o cenário internacional era favorável. Mas o que caracterizou, né, internamente o crescimento brasileiro foi a liderança do setor de bens de consumo duráveis, como eu disse para vocês. Geladeira, fogão, carro, né, se a gente quiser colocar aí também. Que esse setor se expandiu a taxa de quase 23% ao ano, na média do período. Entretanto, se por um lado esse setor puxou o crescimento no período de 68 a 73, por outro, essa mesma rápida extensão relativamente ao setor de bens intermediários, né, quer dizer, os setores que alimentam essas indústrias de bens de consumo duráveis, né, o aço, por exemplo, né, quando a gente tinha aquelas geladeiras que eram de aço, né, você tem o setor siderúrgico que é intermediário, ele vai fornecer aço para a empresa que vai montar a geladeira. Então, essa rápida expansão relativamente ao setor de bens intermediários provocou um crescimento violento do volume de importações desses bens, devido ao descompasso entre produção e demanda incerta por certos insumos, como aço, petróleo, metais, químicos, enfim, né? E aí vejam vocês que coisa interessante, você tinha capacidade ociosa num certo tipo de indústria,
e capacidade, na verdade, falta de capacidade em outro, deu um descompasso. Como que você compensa isso? Olha, eu quero. E aí, por isso que eu falei para vocês que é importante a gente entender oferta e demanda. Olha, do lado da demanda lá, a pessoa está querendo geladeira. Ela nunca teve geladeira, agora ela quer ter. Ela nunca teve carro, agora ela quer ter. Ela nunca teve fogão, agora ela quer ter. Se você, indústria de bem intermediário brasileira, não é capaz de me suprir com esse insumo, eu vou buscar lá fora do país. O importante é, aqui, ó, muita atenção que eu vou falar. O importante é que tem pessoas demandando isso que eu quero produzir. Tá certo? Então, você tem pessoas demandando, por isso que eu falo para vocês que toda essa ideia de oferta e demanda está assentada na disposição do consumidor a consumir, né? Então, poxa, a pessoa está querendo ali comprar o carro novo, eu vou atrás, eu vou dar meus pulos para tentar arrumar um aço, plástico, o que for necessário para montar esse carro e entregar. Se for fora do país, eu vou buscar fora do país, esse é o ponto, né? E aqui daí o exercício propõe, né, três avalia afirmações para a gente julgar certo ou errado. Até que eu vou passar rapidamente com vocês. A primeira é: o primeiro PND articulou investimentos em telecomunicações e transporte, setores que apresentavam principais gargalos para o crescimento e cujas deficiências resultaram no esgotamento do milagre econômico. Sim, de fato, os principais gargalos do crescimento estavam nessas deficiências estruturais do parque produtivo brasileiro. A gente já discutiu isso na aula 2. Mas o ponto não é esse aqui. O que ele articulou não foram investimentos em telecomunicações e transporte, foi em bens de consumo durável. Está errado. Segundo ponto, a segunda afirmação. A restrição externa foi um dos pontos frágeis do crescimento econômico no início da década de 70, devido ao aumento das importações e ao endividamento externo, fatores que geraram déficit no balanço de pagamentos e incapacidade da manutenção das altas taxas de crescimento. De fato, gente, o que acontece? Você vai importando muito e exportando pouco, alguém tem que pagar por isso. Né? Então, a balança comercial do país ela fica, como a gente fala, deficitária. Tanto que a gente, retomando o exercício da aula passada, vejam só, o que era o foco do segundo PND? Poxa, tem gargalos produtivos na economia brasileira que precisam ser sanados porque nós estamos tentando crescer, mas a um custo da balança comercial ficar cada vez mais deficitária. Então, em cima desses setores, a gente quer se concentrar bens, né? Setor de bens intermediários, setor de bens de produção, né? Eu acho que é mais precisa a definição. É sobre isso que, como a gente viu, o segundo PND tentou direcionar, né, a oferta. Mas veja que interessante. Olha como que é. Eu vou voltar naquela questão da importância de, muitas vezes, o direcionamento público do investimento para fazer esse convencimento da oferta. Por quê? Olha, tá muito bom. Para mim, enquanto empresa, tá muito bom eu importar o bem intermediário, montar a geladeira e entregar para a pessoa. Tá me dando muito dinheiro. Só que, de um ponto de vista estrutural, geral, nacional, você está produzindo um desbalanço na economia que em algum momento vai se tornar um problema mesmo para você que tem essa empresa e está ganhando bastante dinheiro vendendo geladeira, né? Então você tem que ter um direcionamento realmente centralizado via investimento público para fazer esse convencimento e falar, olha, está na hora a gente sentar e procurar projetos que sejam rentáveis, mas rentáveis a mais longo prazo, né? E que superem essas limitações, né? Essas limitações de oferta e demanda. Por fim, então, quer dizer, de fato, a segunda afirmativa está certa. A restrição interna foi um dos pontos frágeis do crescimento. Terceira afirmação é que o período foi marcado pela pressão sobre o balanço de pagamentos, é o que a gente já falou na afirmação anterior, gerada pela insuficiente capacidade de oferta de bens intermediários, como aço e petróleo, setores alvo do primeiro PND. Não. Esses foram os setores alvos do segundo PND, como a gente viu. Mas que, dado o longo período de maturação dos investimentos, não foram capazes de cobrir a expansão da demanda interna. Ok. Aqui o único erro é que não foi no primeiro PND, né? Foi no segundo PND. Quando, durante o segundo PND, o desbalanço o descompasso no balanço de pagamento já estava colocado, a gente já teve um problema já, e isso foi estourar na crise da dívida da década de 1980, que a gente, infelizmente, não vai poder conversar na nossa aula. Então, o que eu queria destacar, né, sobre esse exercício e sobre a aula de hoje no geral? É interessante que vocês se concentrem nessa apreciação de oferta e demanda, o peso conceitual que isso tem, né?
Porque, por exemplo, né, eu não citei no começo da aula, vou deixar para mencionar para vocês agora. Uma coisa muito trivial é a gente, por exemplo, tem que pegar o celular e pedir um aplicativo de transporte, um aplicativo de entrega de comida, e, e a gente fazer a seguinte leitura: poxa, tem muita gente pedindo transporte ou comida desse lugar. Então é natural, para a gente é natural, né? Que o algoritmo daquele aplicativo entenda que se tem muita gente demandando esse produto, esse serviço aqui, naturalmente o preço sobe. Pois é, gente. Naturalmente, porque nós entendemos isso como natural. Então, o que aquele aplicativo faz é fazer uma leitura do que esse conceito de demanda, né, de acordo com essa noção de utilidade, e aplicar isso para um aplicativo que gera dinheiro, né, que se faz circular dinheiro. Mas olhem como isso é muito importante, gente. Né? Por isso que, se por um lado a gente, como eu falei para vocês, essa narrativa dentro da economia, uma dentre várias, ela tem um apelo realmente muito forte, porque ela vai lá alcançar isso que nós somos, que são nossas preferências pessoais. Então, por isso que eu falei para vocês que é extremamente importante a gente entender essa carga conceitual dos conceitos, essa carga conceitual de oferta e de demanda. Né? É só entendendo isso que a gente entende como que às vezes o mercado se comporta e como que a gente pode se comportar de maneira também, às vezes, contrária a ele ou resistir a certos impulsos que a gente tem produzidos por esse conceito. Tá? Por fim, como eu já adiantei para vocês, vários desses pontos vão ficar mais claros na aula que vem, que a gente vai estudar equilíbrio de mercado, e a gente vai repassar, né, essas movimentações que podem acontecer com oferta e demanda, mas espero que pelo menos pela aula de hoje vocês já tenham captado o essencial e para a gente poder, né, se debruçar sobre... A partir da aula que vem, eu acho até que ela se torna um pouco mais técnica, né, mais gráfica, mais matemática do que essa. Mas ainda é uma aula tranquila, tal. Eu acho que, conceitualmente falando, a aula mais pesada realmente foi a de hoje. Tá legal? Por fim, gente, foi um prazer enorme estar reunido de novo com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Espero que vocês também aí vão se aprofundem nas pesquisas aí que vocês fazem na internet, nos periódicos aí, para tentar entender como essa questão da oferta e da demanda ela é importante para a nossa vida realmente cotidiana, tá legal? Então, vou deixar para vocês aí um forte abraço. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.